Cerveja Pod, o podcast especialista em cerveja. Aqui o papo é... Quente. E a cerveja gelada. Eu ia falar o contrário, o papo gelado, mas tudo bem. Deixa eu te chamar a atenção. Você já parou para pensar que para fazer cerveja a gente precisa de ingredientes, precisa de insumos? Você já parou para pensar que às vezes a gente não faz ideia do que se usa para fazer a cerveja? E hoje nós estamos recebendo aqui uma visita muito especial, que é de um dos especialistas no Brasil, uma das celebridades brasileiras, não só em oferecer insumos para grandes cervejarias, mas também em degustação. Vocês vão conhecer aqui duas pessoas incríveis, uma delas me foi apresentado como especialista, sommelier especialista em degustação de cerveja, o outro é um outro especialista da mesma empresa, inclusive, que vai bater um papo gostoso com a gente. Mas eu quero cumprimentar o meu amigo João Saciloto, o grande especialista de cerveja, o que trouxe a cerveja para o podcast. Quem tem amigo nunca está sozinho, não é, Gera? Com Então, certeza. o que vale mais para mim é a minha agenda, os meus amigos e a sabedoria que eu tenho de trazer pessoas junto conosco aqui. Tá bom. E é com muito prazer, então, que dessa vez o meu grande amigo Rubens Matos veio aqui nos visitar. Eu que o conheço já há algumas décadas, não vamos contar o número de décadas, vamos só falar algumas décadas, né? E com grande alegria também, ele trouxe um amigo que conhece há alguns meses, vamos dizer assim. Nós já conhecemos já há algum tempo o Felipe, eles estão trabalhando juntos. Eu falo muito por aí para as pessoas mais novas, principalmente, que o que mais vale para a gente é ter no nosso telefone, né? Agora não é mais essa agendinha, Não, né? agora não tem. Hoje nós temos no nosso telefone. Aliás, você teve a agendinha, aquela agendinha de papel que tinha A, B, C, Sim, D, e eles ficavam tudo fora de ordem aí. Depois eu colocava, por exemplo, colocava o Rubens no M, né? Porque ele é o Matos. Aí eu já não achava mais Você sabe o que nome eu estava dele. mexendo nos meus guardados e encontrei aquela agendinha. E tinha um Tudo amigo. rabiscado. E tinha um amigo meu que ele não batia bem na cabeça. Um dia ele me mostrou a agendinha dele, ele inteiro em branco. Eu falei, mas você não tem telefone de ninguém? Ele falou, lógico que tem. Tá tudo no T. Tá tudo no T. Aí ele falou, telefone do Gera, telefone do João. Esse aí achar facinho as coisas. Segue, João. Sigo. E lá, meados de 1800... Ah, não, 1800 foi outra coisa. Lá em meados do ano 1900 e alguma coisa, quando então ainda nós trabalhávamos na cervejaria Antártica, o nosso amigo Rubens trabalhava na cervejaria Brahma, Rubens já especialista em filtração em meados da última década do ano de 1900, 1990, né? 99. 98, né? 99. 8 para 9. Já Final nos de conhecemos 99. ali. O Rubens já era especialista em filtração, nós éramos de outra área. E eu tive o grande prazer de conhecê-lo e trabalhamos juntos na área corporativa da então recém-criada cervejaria nova aqui no Brasil, em nível mundial, Ambev. E dali para frente nós sempre mantivemos o contato, nós acabamos indo para alguns lados diferentes na nossa trajetória, mas nunca perdemos o contato, mesmo quando tínhamos que usar o DDD, né? Hoje em dia o WhatsApp está muito mais fácil, mas nós utilizávamos o DDD para nos comunicar. Certa vez eu liguei para o Rubens e ele disse, fala rápido aí que A ligação vai ficar a ligação fica cara. Ele estava num trem na Antuérpia, sei lá, você lembra disso? Não, falei, não, rapidinho, depois... Mas era uma fase boa e significa que a gente sempre teve contato e sempre se respeitou, e por isso que ele está aqui hoje engrandecendo o nosso podcast com as histórias. E eu ia pedir para você, Rubens, começar contando o que te levou para a área cervejeira, Rubens, e depois você apresenta também o Felipe no dado momento e o que o trouxe também para a área cervejeira, para contar como é que é a nossa integração aqui atualmente. Puxa. Me disseram, antes de começar a nossa gravação, que eu seria
o entrevistador aqui, eu seria o apresentador do podcast. Você viu que não vai precisar mais de mim, Ah, né? não, desculpa, gente. Puxa vida. Você viu que o João ele Olha, domina. às vezes eu fico no banheiro ensaiando, ver se eu vou fazer igual o Gera na entrevista, viu? Na frente do bom. espelho. Rubens, bem-vindo, Felipe. Obrigado pelo obrigado. ter aceito o convite. Segue a sua dissertação sobre o que o João te falou e depois você então apresenta o Felipe. Pronto, agora eu fiz o papel de apresentador. Eu repeti o que o João Obrigado, falou. Eu ia Agora pedir para você falar o que era para eu fazer. Eu ia perguntar. Bom, obrigado pelo convite, pela amizade de sempre, João, e prazer estar aqui com vocês. Você falou que o que me levou a estar aqui hoje como cervejeiro, né, foi uma história bastante interessante, porque eu, na época, soube que ia me tornar pai, né, e estava fazendo mestrado, na verdade, não tinha nada a ver com cervejaria, engenheiro químico, e aí vai ser pai, né? Poxa, então tem que arrumar um emprego, né? Levou um chute na bunda e deu 3 passos à frente. Agora eu vou ter que arrumar um jeito de ganhar um dinheiro. vou ganhar dinheiro. E aí comecei, estava terminando o mestrado, eu resolvi currículos e tal, né? Isso em 94, começo de 94. E foi quando um colega me falou, olha, sabia que eu estava procurando emprego, falou, olha, Rubens, recebi aqui um telegrama da Brahma para... Só que eles querem engenheiro químico e tal, eu sou mecânico, e me falou, ó, recebi o telegrama aqui. Me ligou em casa, telefonou. Aqueles telefones De disco. E disco ainda, né? E, pô, aí no dia seguinte mandei para a Brahma, liguei a cobrar, porque eu estava vindo para uma outra entrevista em Campinas, liguei a cobrar para a Brahma para falar, ó, recebi aqui um telegrama, tá tendo um processo e tal, e passei no programa trainee. A moça falou, no dia seguinte, era uma terça, numa quarta-feira, eu fui no processo seletivo, traz seu currículo. E, no fim, passei no processo seletivo e tô aqui. Olha, toda a história começou aí, sabe? A Brahma deu um tiro no lugar e acertou o outro alvo. Casualidade total. Que legal. E aí, lógico, uma cerveja, o mercado de cerveja, tecnologia, é uma coisa muito apaixonante, né? Então, eu jovem era consumidor de cerveja, então achei muito interessante e comecei a carreira aí. E aí, então, como eu me formei mestre cervejeiro, num programa de trainee de mestre cervejeiro e fui para os Estados Unidos, como o João mencionou, estudar. E lá, isso foi em 94, 99, então foi anunciada a fusão de Brahma com a Antártica, né? Foi quando a gente se conheceu. Foi lá que nós fundimos, né, os nossos conhecimentozinhos breves. Aí fizemos amizade ali, fiquei lá fiquei até 2001, você ficou até aqui. 2001 para 2 também. 2002. Eu saí em janeiro de 2001 de lá, foi uma breve passagem por outra indústria de alguns meses, mas logo voltei para o mercado cervejeiro de novo, como fui fazer um doutorado com cerveja, em pesquisa com análise sensorial de cerveja. Depois tive convite para ir para a área comercial, foi quando eu migrei um pouco para essa área de fornecimento de ingredientes, trabalhei em empresas para fornecer ingredientes para cervejaria, fiquei 10 anos com isso, e nesse meio tempo abri uma empresa que hoje se chama Produze, né? Porque o mercado de microcervejaria crescia bastante, isso em 2012, e eu falei, poxa, e eu vendia para as grandes cervejarias, mas não tinha de 1 quilo, meio quilo, 2 quilos, tinha que vender toneladas, e para microcervejaria isso não servia, e foi quando eu comecei a empresa. E a microcervejaria estava crescendo crescendo bastante, muito. Eles demandavam. E as microcervejarias nesse momento é muito provável que tinha dificuldade de conseguir insumos, né? Muita dificuldade. Porque tinha que comprar muito, ou pagar muito caro, ou juntar 10 microcervejarias para comprar. Não tinha tanta oferta de ingredientes, de fornecedores, nem de equipamentos, nem de... Tanto é que o João teve que montar a maior parte das coisas que você fez para começar a sua, foi você que fez ali no... Foi. E às vezes o Rubens mandava amostra grátis, porque não dava para comprar um quilo de alguma coisa, mandava amostra grátis de alguma coisa. Foi quando eu vivi muito de amostra grátis. Nós nos encontramos nesse meio tempo, nos encontramos em algumas feiras técnicas do setor, né, Brasil Brau, algumas feiras assim, mas também quando eu comecei a empresa, começou a haver um contato comercial, algumas consultas, lembro que falamos de PVP na época. Muitas coisas. E foi indo.
Nossa, você foi trabalhar na BASF, não foi? Isso, Em com 97? Não, em Foi 2004. desculpa, eu tô fora de década. Em 2004. E como é que 2000, apareceu o Felipe na história? Como é que Nesse vocês se meio conheceram? tempo, Não, eles ainda estão lá não, no início dos anos 2000. Calma, Ah, aqui. você Então esquece, apaga, edita aí, tira isso que eu falei besteira. Eu tô falando, eu não sei nada, cara. O Rubens foi trabalhar na BASF. A BASF, hoje, ele é famosa porque detém uma patente mundial que é do isopor, né? Mas, fora o isopor, a BASF tem um monte de outros tipos de muita produtos coisa. químicos, né? Até a fita cassete tinha também, aquela que a gente gravava eu antigamente. tinha fita cassete baixo para gravar minhas músicas. Minha BASF né? tem uma Fita linha... cassete, o que é? que é? Ele não é da época, Não é do novo. seu tempo. Não é do seu tempo. E tem uma linha que é uma das linhas que é de PVPP, polivinil polipirrolidona, né? Eles gostam muito dessas palavras bonitas aqui, né, Gia? E o Rubens foi pinçado aqui da América do Sul por um amigo nosso e foi trabalhar lá na Alemanha como sendo o representante da BASF aqui na América do Sul para fornecimento. E aí também até te deu um pontapé para conhecer Mais cervejaria. essa gama, né? Essas necessidades comerciais, né? Isso. O cervejeiro não fica lá, que nem eu tava falando, só com uma pazinha tirando foto pro Tira- Facebook, né? Olha quanta coisa que abre o leque para fazer o atendimento. E aí você abriu essa empresa e Isso. Aí, na verdade, a sua empresa surgiu, então, acho que quase que como solidariedade aos pequenos, às micro cervejarias que precisavam de comprar insumo e tinham muita dificuldade de conseguir isso. Na verdade, pessoalmente, era uma opção comercial, uma janela de E era oportunidade. exatamente, uma oportunidade que apareceu. Mas eu Eu sempre digo gostei de solidariedade mais como brincadeira, mas digo assim, mas é uma oportunidade comercial que tinha, era uma necessidade, uma demanda que existia, Isso. que não tinha ninguém atendendo. Ou naquilo. tinha pouco, muito pouco. Aí, claro que sempre houve a intenção de ajudar, né? Com informação, com conhecimento, isso sempre teve no cerne do negócio, né? a venda, na verdade, não é só a venda, né? É resolver o problema do cara com ajuda mesmo. Daí a venda se faz naturalmente. Exatamente. Depois a solução, né? Que é chamada de venda consultiva hoje. Venda que é isso, a gente consultiva. entrega uma consultoria junto com o produto também, de como usar, de como fazer, aonde colocar no processo e por aí vai, que é isso que as cervejarias pequenas precisam também. Essa E como consultoria. precisam as pequenas. Como precisam, exatamente. Porque tem pouca gente, o conhecimento às vezes está na cabeça de uma pessoa ou duas, Isso. né? E essas cervejarias têm que ter na cabeça que precisam de outras pessoas e outras cabeças pensantes para ajudar ali naquele processozinho, né? Exatamente. Isso que se for resultar venda, puxa vida, não é nada mais justo e nada mais colocável, bem dizer um favor, né, para as pequenas. As partes vão se ajudando. Né? Vão se ajudando. E aí, nesse meio tempo, com esse envolvimento maior com micro cervejarias, eu acabei me envolvendo também com concursos de análise sensorial, concursos de cerveja, né? Como juiz de concursos de cerveja. Sim. Inicialmente aqui no Brasil, e também acho que foi meio concomitante lá em 2014 que eu comecei a julgar, tanto aqui quanto fora, em alguns Antes concursos. disso, você fez o doutorado na Unicamp. Isso. Você é doutor em Tecnologia de alimentos. tecnologia de alimentos. E aí, mas minha tese com era especialização na com tese. estabilidade sensorial de cerveja. Estabilidade sensorial de cerveja. Essa é a grande diferença que a sua empresa hoje está focada também. Então, ajudando. entre o que a gente vende, tem esse foco também. Teve um momento que você abriu a empresa, mas você deixou ela um pouco de ladinho e voltou para uma grande cervejaria, não foi? Voltei para Brasil Quirim, fui gerente de pesquisa e desenvolvimento lá na Brasil Quirim, aí cuidava inicialmente do desenvolvimento das bebidas alcoólicas, basicamente cerveja, e depois também do time de embalagens e bebidas não alcoólicas, né? E o lance com o lúpulo que estava aparecendo no Brasil?
você também Lá ajudou no Brasil a desenvolver essas coisas, isso né? foi muito legal. Um grande lance, porque no Brasil não dá lúpulo. Não viu? tem lúpulo Em brasileiro. realidade, Não, essa era a grande frase que se dizia até 10 anos atrás. Também não dava maçã, também não dava... soja, a gente não tinha não tinha laranja. soja, Não tínhamos também laranja, né? E E- isso foi se desenvolvendo. A agricultura brasileira tem um potencial muito Mas grande. temos lúpulo, tem. Agora estamos, eu diria que ainda numa fase inicial, apesar de já um desenvolvimento de 10 anos, mas na época na Brasil Quirim, nós visitamos lá em Campos do Jordão um produtor que ele tinha alguns pés de lúpulo, nós falamos, nossa, né? Tinha a Baden-Baden, que era a marca de lá, e nós fomos visitar, e logo, como eu era de pesquisa e desenvolvimento, eu falei, vamos fazer um projeto, e nós fomentamos ele plantar 1 hectare de lúpulo. E isso foi uma das sementes do trabalho do agricultor, né, o Rodrigo Veraldi, e também da companhia, da gente fomentar esse projeto dele, porque aí teve reportagens e tal, e saiu no Globo Rural. Saiu, é. E O muita lúpulo é gente- uma planta que gosta do frio. Não, se dá ela bem gosta com- de luz e água, muita luz. não água. importa a temperatura. Importa, sim, toda climatizada, planta, né? claro que a planta se comporta de maneira diferente, assim como nós, né? Em diferentes temperaturas a gente reage, nosso metabolismo muda da planta também. Então a qualidade da flor que sai, do lúpulo que vai se colher, depende sim de temperatura, clima, né? Incidência de luz e água. Então ela nasce em qualquer lugar, ela é bastante... Ela é uma planta Sempre- bem resiliente. bem resiliente, Consegue- nasce. Agora, qualidade da planta, qualidade da flor, que é o que se usa em cervejaria, Que usa, né? e o rendimento, né, no campo, né, quantas toneladas eu consigo por hectare, isso depende muito do clima, da variedade, de outras Vai coisas. aqui uma pergunta de um analfabeto lupular. Eu aprendi essas coisas com o João. Lupular. O João que me ensinou a fazer essas negócios, essas expressões, né? Nossa, O lúpulo é uma planta que tem outra utilidade senão a cerveja? Tem, né? Ele tem alguns compostos que são, bom, primeiro antimicrobianos, o segundo maior, o principal plantio de lúpulo é para cerveja no mundo, mas aí tem antimicrobianos bastante importantes, então usa em outras fermentações, usina de álcool, né? A indústria de álcool no Brasil usa bastante como Usa. antimicrobiano, para não contaminar as fermentações de produção de álcool, se usa compostos de lúpulo, né? E aí tem alguns componentes medicinais também, que são anticarcinogênicos, tem um uso medicinal bastante pequeno Mas tem. e bastante, ainda comercialmente eu não sei quanto, honestamente, quanto que se usa, mas É menos pouco. de 1% muito pouco. do lúpulo plantado no mundo é usado pela indústria farmacêutica. Mas para isso, a grande utilização do lúpulo é a fabricação de cerveja. fabricação de cerveja. você me fez essa pergunta, não sei em que episódio, eu falei, não sei. Pronto, está Então, respondido. por isso que eu vou perguntando de novo. Porque quando eu perguntei isso para o João falou, não sei. E daí, esse projeto é legal que muita gente, depois que viu a reportagem, quem tem terra... Então, esse desenvolvimento que você fez junto com a Brasil Quirim e outras do lúpulo cervejarias do brasileiro, lúpulo lá nós brasileiro, lançamos a primeira cerveja comercial com lúpulo brasileiro. fomentado pela empresa Pela no Brasil qual Quirim. você estava sendo gerente de Pesquisa e desenvolvimento. pesquisa e desenvolvimento. Agora, vale lembrar que existiam projetos anteriores de plantio de lúpulo Sim. no Brasil, da Antártica, por exemplo, teve projeto, Houve. né? 30 anos antes, só que nunca se conseguiu. O que moveu muito no Brasil o projeto atualmente é que o lúpulo precisa de muita luz para se desenvolver, né? Então, nos países que estão mais próximos dos As zonas mais temperadas acima, né? latitude 35 a É, 55 isso. norte, ou latitude 35 a 55 sul, lá você tem muitas horas de luz no verão, 16 horas por dia, né? Enquanto que no estado de São Paulo, aqui nós temos 13 horas no verão por dia. Esse tanto de luz falta para a planta ter um desenvolvimento melhor. Hoje em dia, com LED, se consegue iluminar muito bem as E plantações. mais barato, né? Então, não precisa do frio. Hoje a gente está inovando em muita coisa no Brasil para ter... Hoje, na Europa, por exemplo, nesses países onde mais próximo do Polo Norte e Polo Sul, ali você tem uma colheita de lúpulo por ano.
Aqui no Brasil a gente consegue 2, 3, 4, né? Porque a gente consegue controlar a Porque iluminação. nessas zonas mais temperadas tem muita neve. Ou tem neve ou não tem neve. Então é uma colheita só, né? Só E, na por realidade, como a planta precisa de muito tempo de luz por dia, ela só vai crescer durante o verão. Só no verão lá. Aqui a gente hoje está usando o LED e aí ela cresce durante o ano inteiro. Ah, A gente que tem o calor, bacana. ela precisa do calor para crescer também, então a gente está O usando as resultado da utilização da iluminação com LED é a mesma coisa, ou pelo menos Mesma parecido coisa. com o do Sol? É É, mesmo a mesma parecido. coisa? É muito parecido porque, na verdade, não é uma coisa de quanto de energia chega para ela, mas sim de um sinal para ela. Porque a planta percebe, é muito interessante, porque ela quando tem muito, 16 horas por dia, ela sabe, pô, é verão, aqui tá tudo jóia, né? Mas ela lê, né? Ela Ela entende lê a luz. quando diminui o fotoperíodo, ela fala, opa, vai chegar o inverno, preciso florescer para eu gerar filhos e não acabar a minha espécie. Me resguardar para Olha, interessante. E aí ela floresce, começa a gerar os cones. Então você consegue controlar o momento de inflorescência da planta pelo fotoperíodo. Interessante, olha só. Né? Lá, inteligência. Nos polos, isso é natural, né? A gente aqui Sim. controla pela luz. Aqui- Então a gente está inovando bastante nisso. E aí eles têm uma colheita por ano, exatamente porque tem só um período de tanto sol pelo Período. ano também, pelo período. E aqui a gente está conseguindo hoje 2, 3 safras, exatamente porque tem o sol. E aí é controlado a mais só com essas iluminações LED, que hoje é mais barato também. Que E aí interessante. consegue fazer 2, 3 colheitas por ano. Com resultados muito bons já também no lúpulo brasileiro. É isso que eu queria perguntar. Estamos chegando próximo daqueles sabores dos mircenos, dos alfaces, aqueles compostos doidos que a gente lê lá naquela bula, né? Porque essas bulas esses laudos são assim, a gente não entende nada, é que nem eletrocardiograma, é que nem exame de sangue, né? A gente só lê o índice e vê se o número está dentro, né? Não sabe o que é mirceno, Aliás, eu fui o fazer que é alfa-ácido. Eu fui fazer o eletrocardiograma, o cara me deu o papelzinho lá no final da consulta e falou, olha, isso aqui é seu. Eu falei, eu vou fazer. Vou fazer o quê? Vou fazer o quê com Eu tô isso? ruim, eu tô bom, né? Eu falei, o que eu vou fazer com isso? Ele falou, faça a mesma coisa que eu. Opa. Eu falei, mas o que você faria? Ele falou, eu ia jogar fora, mas resolvi tirar. Então, né, tem esses laudos dos lúpulos que nós olhamos, os lúpulos americanos, provenientes dessas zonas temperadas, né? Tem vários aspectos, João. Para a gente ser um país produtor de lúpulo, a gente tem ainda algumas etapas importantes, né? Qualidade, a gente consegue lúpulo de qualidade, né? De que a gente tem volume com qualidade, a gente está caminhando para isso, melhorar as eficiências de cultivo, ter mais toneladas por hectare, né? Hectare. Fora isso, tem todo um investimento grande em pós-colheita. Por ser uma flor, quando você tira uma flor do pé, ela começa a murchar, vai perdendo qualidade, aroma, perde tudo. Com lúpulo é a mesma coisa. Então a gente tem que ter um pós-colheita de qualidade bem também. estruturado, Né? já, né? Uma peletização de qualidade em baixa temperatura. Então tem o pós-colheita, que é um investimento grande. Né? Então, Porque não adianta você ter uma plantação eficiente se você não tiver um pós-colheita estruturado. Uma estrutura do agronegócio, né? A colheitadeira correta, o armazenamento. Cooperativas, então muita gente plantando para ter uma planta de processamento só, tudo isso aí faz a indústria crescendo. As máquinas, não só a máquina de pelletização, mas a máquina também para tirar, porque ele é um vime, né? Então os vimes aqui a gente planta hoje com 6 metros de altura. Então tu tira o vime, aí depois isso tem que ser processado para tirar o que é o cone da flor do resto da planta. Essas máquinas não tem no Brasil. Então, essas máquinas todas têm que ser trazidas. Polônia, Alemanha, qualquer... Tem nacional, mas aí mas toda a questão de eficiência, custo, Eficiência, qualidade. Né? Qualidade, essas coisas. Então, assim, a indústria ainda está desenvolvendo isso para a gente chegar num ponto que seja mais maduro e seja mais... Entendi. É todo um processo, fora que lá fora a gente tem várias variedades de lúpulo. Então, hoje a gente tem algumas variedades se desenvolvendo bem no Brasil. SAS é uma delas, né? Mas o SAS que a gente planta aqui não tem exatamente o mesmo perfil sensorial do SAS tcheco. Tá. Né? Que é SAS? SAS é uma variedade de lúpulo, de uma cidade tá. na República Tcheca que se chama Onde SAS. você esteve lá há poucos dias. Isso. O filho dele trabalha lá em Pilsen, cara. Pilsen. Olha aí.
Eu fui lá visitar a fábrica Da Urkel. Da Isso, Urkel, Urkel. da Pessoa. Então, lá o lúpulo Sasa é típico de lá e, entendi. claro, se desenvolve bem o Sasa aqui, com boa qualidade sensorial, inclusive, né? Não é exatamente igual de lá, mas muito bom, né? A gente tem o Comet aqui no Brasil, outra variedade de lúpulo também, que está indo muito bem, se desenvolvendo muito bem, e algumas outras. Só que a gente não tem toda a gama que tem do lúpulo importado, ainda a gente tem bastante variação de qualidade de diferentes fazendas. A gente está no caminho, né? Aí para dar uma perspectiva numérica para vocês, o Brasil hoje, não tem exato número, mas não sei se você tem, entre 80 e 100 hectares plantados no país, né? De fazendas maiores. Enquanto que na Alemanha a gente tem 20 mil hectares, nos Estados Unidos tem mais 18, 20 mil hectares, né? Então ainda é uma quantidade pequena, mas a gente, de novo, não tinha soja, não tinha Mas é aquela coisa, a gente está no caminho. Se a gente fosse falar em lúpulo brasileiro 5, 10 anos atrás, não existia, não dava, não tinha acontecia. Então hoje a gente já tem. Já está saindo e está no caminho. A nossa escola cervejeira nos impôs exatamente isso. Nunca vai ter lúpulo aqui no Brasil. Exatamente. Né? Não, e essa coisa que ele falou também, a questão porque precisa do frio. Não, na realidade não precisa do frio, precisa desse período de luz. Assim, mas Luz, isso era é mais importante. isso, né? não, mas isso era desculpa, colocado, né? Não pode, não vai dar. Era colocado na nossa cabeça assim, não dá porque não é frio aqui, então não vai dar para plantar. Eu tive isso também quando eu comecei a aprender sobre cerveja. Não, o Brasil não tem como. Agora a gente está desenvolvendo isso, então a coisa vai evoluindo mesmo. Agora, você sabe que eu estou um pouco incomodado aqui como jornalista, porque nós até agora não apresentamos o Felipe. Né? Que momento! Aí no momento... Ele já está na conversa, já está participando, já Nem tá... se apresentou. Ninguém sabe nem quem é o cara, pelo amor de Deus, vamos dizer quem é o cara. Olha, eu conheci o Felipe aí nessa início de julgamentos em concursos de cerveja, no concurso brasileiro da cerveja em Blumenau, uma vez. Foi épico, inclusive, né? Aquela final lá que foi muito interessante. E onde e aí eu era um dos juízes, né? E o Felipe estava na equipe, no staff ali de organização do concurso e tal. E eu me lembro muito bem que aí esse ano teve a grande final lá. A gente estava em 4 juízes julgando a cerveja e no fim 2 gostaram de uma cerveja, 2 gostaram da outra. A gente ficou 1 hora discutindo para saber qual que ia ser campeão. E agora? Mas era uma discussão alto nível, com propriedade. Foi muito legal. E ele estava lá na cadeirinha só ouvindo. Só acho que foi 2016. Mais ou menos. Deve ter sido 2016, 2017. Bom, Aí depois, quase só terminando, É. continuamos tendo contato, e aí depois ele foi trabalhar em cervejarias, ele vai contar, eu fui fornecedor de uma das cervejarias que ele trabalhou também, na época que a Produz e vendia malte, e depois também ele trabalhava numa outra cervejaria, que eu fui prestar uma consultoria técnica lá, e hoje ele está trabalhando com a gente na Produz, mas ele aí vai contar a história dele. Chegaremos lá. Bom, eu trabalho com cerveja desde 2010. O que te levou à cervejaria, né, Felipe? Eu sou formado em TI, e aí, querendo mudar a minha vida um pouco, em 2010 eu comecei a trabalhar com cerveja. Eu abri primeiro uma distribuidora lá em Santa Catarina, em Florianópolis, que eu sou de lá. Trabalhei com marcas artesanais lá. E nisso eu trabalho no concurso brasileiro de cerveja desde 2016, eu acho, 16. Conheci o Rubens lá. Depois disso eu estive trabalhando em algumas cervejarias como cervejeiro, Fritz aqui em Monte Verde, a Mistura Clássica lá em Angra dos Reis, e depois eu estava em Niterói, na Masterpiece Máfia. E aí, querendo uma mudança de novo, eu conversei com o Rubens. A gente estava, inclusive, julgando o concurso brasileiro junto agora lá em Blumenau, em março. E aí, conversando com ele, ele me chamou para vir trabalhar dentro da Produz e falou, estou precisando uma pessoa para poder assumir São Paulo, vem, eu te conheço, a gente permear nas empresas e visitar, fazer as coisas. E aí eu comecei alguém que entenda de cerveja, vem para cá. Exato. E aí eu comecei a trabalhar com a Produz, eu estou trabalhando com a Produz aí desde abril. Foi em abril que a gente começou a trabalhar junto. Mas a gente se conhece desde 2016, principalmente pelo causa do concurso brasileiro. E aí alguns outros pontos. A gente, na mistura clássica, que foi durante a época de pandemia também, que foi
um pandemônio para todo Quantos mundo. desafios, né? Exato, para as cervejarias, exatamente. Então, Porque é um realmente, produto perecível, ela não aguenta lá um tanto dentro do tanque Não, e depois e, um prin- e abraço, né? principalmente, eu vou dar o exemplo da mistura clássica, que 98% da nossa base de clientes era bares e restaurantes, que Nossa, estavam todos é. fechados. Há de se reinventar, Ah, né? de se Mas reinventar. você que foi um rapaz de TI, ou seja, todo voltado para tecnologias de informação em nível algo que teórico e botar na prática diversas coisas, a tua cabeça pensante já lhe levou a ser técnico em outras coisas Sim. também, né? Hoje eu sou técnico cervejeiro e também sou sommelier de cerveja, né? Então, olha só, e analisando tecnicamente, As cervejas. olha Gente, cada eu caminho. tenho uma notícia para dar para vocês que acabaram. O Fábio acabou de me falar aqui no ponto, e vocês conversando aí podem não ter prestado atenção. O nosso bate-papo já está com meia hora. Certo. E nós temos um princípio aqui no nosso Cerveja Pod, que é respeitar o conforto dos nossos espectadores. A gente não gosta muito de deixar o vídeo passar de meia hora, porque nós descobrimos que quando passa muito de meia hora as pessoas não veem mais, porque vai ficando cansado. Então eu queria fazer uma sugestão para vocês, para a gente encerrar esse nosso vídeo e abrir um novo episódio para a gente continuar o nosso papo e dar assim a opção para os nossos espectadores de assistir inteiro o nosso vídeo com tranquilidade maior. Pode ser. Claro, Vamos Thiago, lá, com maravilha. toda certeza. Encerramos e começamos. Tudo bem. Tchau, obrigado. Já já a gente volta.